Olá, eu sou Davi Siegert e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é ser cristão na sociedade atual. Como a sociedade se comporta, como o cristianismo se comporta perante a sociedade e o que nós devemos fazer como verdadeiros seguidores de Jesus. Então já deixa aqui nos comentários como é ser cristão nessa sociedade para você, se é fácil ou se você enfrenta muitas tentações. E já vamos direto para o vídeo logo após a vinheta. Para entendermos como é ser cristão na sociedade atual, precisamos entender um pouco de como essa sociedade funciona. Nós vivemos na pós-modernidade, da pós-verdade, e o autor e filósofo David Neagle vai chamar de pós-ética também. Nesse contexto, nós vivenciamos um cenário onde tudo é relativo, e associado com a ênfase no eu, não existe mais a verdade, ou algo absoluto, mas apenas verdades individualizadas. O filósofo moderno sul-coreano Byung-Chul Han, que tem se destacado muito, principalmente com seu livro A Sociedade do Cansaço, que já há algum tempo tem sido o livro mais lido e baixado do Kindle, ele vai analisar também essa sociedade atual que nós vivemos. Esse livro analisa a sociedade atual de forma cirúrgica, e eu só vou mencionar alguns pequenos pontos para a gente continuar entendendo um pouco melhor essa sociedade atual. Byung-Chul Han vai então trazer que a sociedade atual pode ser entendida como sociedade do cansaço ou sociedade do desempenho, onde existe uma ênfase exagerada no eu e também uma positividade exagerada, o que seria a origem das doenças psicológicas. E além disso, ele vai trazer o conceito que a sociedade se tornou demasiadamente transitória. Na página 27 do livro, ele traz a seguinte citação: "A perda moderna da fé, que não diz respeito apenas a Deus e ao além, mas à realidade, torna a vida humana radicalmente transitória." É um livro muito bom e se você quer entender um pouco melhor a sociedade atual, eu recomendo fortemente a leitura. Mas o cristianismo acontece dentro desta sociedade e é formado por pessoas que participam desse contexto, o que produz um impacto na forma de se enxergar e de viver o cristianismo atual. As mais de 40 mil denominações cristãs são reflexo dessas verdades individualizadas, onde o que o texto realmente diz perde seu valor e entra em cena o que o eu interpreta daquele texto. João Batista, falando a respeito de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, vai dizer: "Convém que ele cresça e que eu diminua." Porém, quando o eu cresce, abre espaço então para que não se busque mais na Bíblia o que realmente Deus quer passar para cada um de nós, mas busca-se pontos para reforçar aquilo que eu já acredito. A Bíblia, então, passa não mais a ser a fonte da verdade de Deus, mas uma busca distorcida de pontos onde eu posso reforçar a minha verdade e defender somente aquilo que eu já acredito. Eu deixo de aprender de Deus e elevo a uma posição divina o meu próprio pensamento. Quando o eu é exaltado, perde também o respeito e a consciência do sagrado. Fé, igreja, virou comércio. Quantas vezes não temos visto líderes religiosos abusando e explorando a fé dos fiéis? Quão mais recorrente não tem sido os noticiários de líderes religiosos praticando crimes e atividades totalmente repreensíveis? Deus não toma o culpado por inocente e há de trazer juízo no momento correto. Mas qual imagem fica do cristianismo para o mundo? Como as pessoas enxergam então toda a comunidade cristã? Qual exemplo nós temos deixado como seguidores de Jesus para todo o mundo? E quantas pessoas não deixam de procurar a Jesus pelo mau testemunho das comunidades cristãs, indiferente da religião? Então comenta aqui embaixo se você conhece ou já viu alguém falando que Jesus é bom, o que atrapalha são seus seguidores, ou alguma frase nesse sentido. E cada vez mais continua uma guerra entre os cristãos e a sociedade. A sociedade enxerga o cristão como tolo, anticientífico, confuso, intolerante e, principalmente, como pessoas que não representam o Jesus bíblico. Eu vou deixar um card aqui em cima, ou aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, falando de como sermos representantes de Jesus. Na sociedade, então, existe uma intolerância mútua, onde o cristão é intolerante com aquele que pensa diferente e age diferente, com aquele que ele acredita que está fazendo algo errado. E muitas vezes esse cristão nem busca na Bíblia o que realmente é a verdade, só propaga a sua opinião. Mas a sociedade também é intolerante com o cristão,
que humilha e o menospreza ele muitas vezes. A sociedade carrega princípios contra a Bíblia, e sempre foi assim, mas o que parte o coração é ver que o cristianismo tem se dirigindo para o mesmo caminho, tem se criado um cristianismo não bíblico. O que nos leva à pergunta inicial desse vídeo: como sermos cristãos na sociedade atual? Em primeiro lugar, Paulo nos diz em Romanos 12:12, não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos chama a atenção para não seguirmos a nossa vida e o cristianismo em conformidade com o pensamento do mundo. Muito pelo contrário, é para que nós sejamos transformados pela vontade de Deus. Temos que entender o que é e o que não é vontade de Deus. E para que isso seja feito, precisamos voltar para a Bíblia. O cristianismo como um todo precisa desesperadamente correr de volta para as Escrituras Sagradas, onde Deus se revela e revela qual é a vontade dele. Precisamos desesperadamente reconhecer na Bíblia o nosso senso de direção, entender qual o caminho que o cristianismo deve seguir, baseado unicamente nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, e deixar de lado a nossa própria convicção, nossas próprias vontades e a nossa própria interpretação da Bíblia. Deixar a minha vontade de lado e entender o assim diz o Senhor para a minha vida. E já se inscreve aqui no canal que muito em breve vai sair vários vídeos ensinando como estudar a Bíblia de forma profunda e transformadora. É somente quando nós firmamos nossos princípios na Palavra de Deus que nós resistimos à tentação do inimigo e às tendências da sociedade. A história dos amigos de Daniel ilustra muito bem essa situação. Essa história se encontra no capítulo 3 do livro de Daniel, onde os amigos de Daniel eram escravos na terra de Babilônia, e o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, construiu uma estátua e lançou um decreto para que todos adorassem aquela estátua sob pena de morte. E com seus princípios firmes na palavra de Deus, os amigos de Daniel se mantiveram firmes e não adoraram aquela estátua. O outro caminho para ser cristão na sociedade atual é entender que somos nós que precisamos romper com esse ciclo de intolerância mútua. Cristianismo e sociedade sempre enfrentaram perseguições ao longo da história. Desde o surgimento do cristianismo já iniciou-se com perseguição pelos judeus da época e pelo Império Romano, chegando ao ápice dessa perseguição romana com o imperador Nero. E também os cristãos já perseguiram a sociedade com a igreja na Idade Média. Atualmente esse ciclo de animosidade ele permanece. Por boa parte dos dois grupos, tanto cristãos como sociedade, ainda existe intolerância, ódio e zombaria com o outro. Mas somos nós, cristãos, que precisamos romper esse ciclo. Assim como Jesus, que onde quer que ele passava, ele levava amor e paz, nós precisamos fazer da mesma forma. Levar amor e romper esses ciclos de intolerância. O que nós precisamos entender é que nós não devemos aceitar o que a sociedade impõe, e muito menos deixar de anunciar o Evangelho. O que nós precisamos entender é que devemos sim anunciar o Evangelho, mas através do método correto. E esse método é o método de Cristo. Cristo não impunha a sua vontade em cima das outras pessoas. Assim nós também não devemos impor aquilo que nós acreditamos ser correto para a sociedade. Nós precisamos seguir o método de Cristo. E esse método de Cristo funcionava da seguinte forma: Jesus se misturava com todas as pessoas, incluindo as consideradas pecadoras e as excluídas pela sociedade. Desejava verdadeiramente o bem dessas pessoas. Depois, Jesus manifestava simpatia por essas pessoas e atendia às suas necessidades. Fazendo isso, ele conquistava a confiança das pessoas. E só então que Jesus ordenava: segue-me. E para anunciarmos o Evangelho no mundo de hoje, nós precisamos seguir esse método de Cristo. Precisamos desejar verdadeiramente o bem de todas as pessoas da sociedade, incluindo as marginalizadas, incluindo aquelas que têm princípios diferentes dos nossos, incluindo aquelas pessoas que são intolerantes e zombam da nossa fé. Devemos demonstrar simpatia e compaixão por essas pessoas, atendendo às necessidades delas em todas as áreas que nos forem possíveis. E aí sim conquistar a confiança delas, porque já servimos e amamos elas de verdade. E somente nesse momento cria-se uma abertura para convidar essas pessoas para seguir a Jesus, para demonstrar através da Bíblia o que Jesus tem revelado para elas, qual caminho elas devem seguir. E assim essas pessoas terão a opção de aceitar e seguir o Jesus que nós já conhecemos.
Então, para sermos cristãos na sociedade atual, o primeiro caminho é voltarmos desesperadamente para a palavra de Deus, deixar aquilo que nós achamos de lado e retornar para o assim diz o Senhor. O nosso eu precisa diminuir para que Jesus cresça. E o segundo caminho é que nós precisamos amar as pessoas da sociedade, romper esse ciclo de intolerância que existe e anunciar o Evangelho segundo o método de Cristo. Se esse vídeo te foi útil, te acrescentou alguma informação, curte esse vídeo para ele chegar para outras pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não ficar de fora dos próximos vídeos que falam a respeito da Bíblia e da vontade de Deus para cada um de nós. Deixe aqui nos comentários como é para você ser cristão na sociedade atual e se você concorda que nós precisamos anunciar o Evangelho segundo o método de Cristo ou não. Compartilhe esse vídeo e compartilhe esperança.